Vai dar 3 da manhã. A ideia era que eu gravasse 2 vídeos hoje, só que assim, impossível. Eu tô cansada, gente. Não me arrependo de nada, não me arrependo de nada. Mas sabe quando você tem umas ideias que você fica, meu Deus, você se odeia, gata? Eu tomei 4 energéticos essa semana e eu não posso tomar energético. Não é que eu não posso tomar energético, é que ataca meu coraçãozinho. Eu vou ter um infarto daqui a pouco. Então, grandes chances desse ser o último vídeo dessa semana, mas tudo bem, não entre em desespero que teremos mais vídeos. Em julho não vai ter vídeo todos os dias, porque senão eu vou enlouquecer, mas terão 3 vídeos na semana, o que já é um avanço. Mas enfim, a gente vai vendo isso depois. Quando chegar julho, a gente vive julho. Eu acho que esse é um dos filmes mais pedidos neste canal. Vocês me pedem uma análise desse filme há muito tempo. Eu admito que eu não fiz essa análise antes porque me deu preguiça, porque precisava ler um livro e aí ver o filme pra fazer análise, e aí me deu uma preguiça. Mas eu finalmente terminei de ler o livro, reassisti o filme e aqui estamos para mais uma análise. As Virgens Suicidas é um livro de 1993 escrito por Jeffrey Eugenides e esse era o livro favorito da diretora Sofia Coppola. Então, em 1999, ela fez uma adaptação e foi o seu filme de estreia como diretora. O filme, ele é bem fiel ao livro. Claro que em um livro terão mais detalhes do que num filme, naturalmente, mas o filme consegue ser bem fiel ao livro, o que é uma coisa boa. E eu acho que ele é fiel desse jeito porque a diretora do filme é fã do livro. Minha análise será baseada no livro e no filme. Vamos lá. A obra é uma espécie de documentário, um grupo de meninos tentando descobrir por que 5 irmãs tiraram a própria vida. A história se passa na década de 70 em um subúrbio nos Estados Unidos, mas ela é contada por um narrador 20 anos depois. Ele começa a lembrar da época em que as meninas eram vivas, como elas se comportavam, como a família delas se comportava, como era o bairro, como que era na escola. Ele basicamente investiga o passado deles. O narrador, ele fica nessa linha entre juventude e vida adulta, a realidade da vida adulta versus a inocência da adolescência. Por exemplo, naquela época nós ainda não entendíamos o que era o amor, mas ao observar os nossos pais, nós entendíamos o que era amar alguém. O narrador não tem nome nem identidade, ele representa um grupo de meninos, mas não é um grupo fechado com o fulano, o ciclano e o beltrano. Às vezes os meninos eram nomeados, às vezes não. Ele não falava eu era apaixonado pelas meninas, ele falava nós éramos apaixonados pelas meninas. O livro, a narração, ela é no plural. No filme mostram 5 garotos fixos, mas o narrador do filme não está entre os 5 meninos. Eu acredito que a falta de identidade do narrador seja justamente para afastá-lo das meninas. Eles eram apaixonados por elas, eles tinham uma certa fixação nelas, eles tentavam investigar e se perguntavam, mesmo depois de 20 anos, por que elas tiraram as próprias vidas. Então eles tinham essa curiosidade, essa paixão, esse desejo de certa forma, mas nada disso era forte ou grande o suficiente para eles serem nomeados, para o narrador ter uma identidade. É como se eles se importassem com a figura das irmãs, o que elas podem representar, mas eles não se importavam com as irmãs enquanto pessoas. Cecília foi a primeira a morrer. Das 5 irmãs, ela era mais nova, com 13 anos, depois vinha a Lux com 14 anos, a Bonnie com 15 anos, a Mary com 16 anos e a Therese com 17 anos. As meninas, tanto no livro quanto no filme, são descritas como belas e intrigantes, mulheres disfarçadas de garotas. É como se elas fossem seres místicos, saídas de um sonho, como se elas fossem santas, complexas demais para serem entendidas. Inclusive, a Cecília, ela tinha um cartão
de uma santa é interessante porque, de certa forma, elas eram vistas como santas. Quando você pensa numa santa, você não pensa na pessoa, você pensa na santa. Por exemplo, é que eu não sou católica, então não conheço muitas histórias de santas. Mas a Virgem Maria. Quando você pensa na Virgem Maria, você pensa na figura, na mãe, na santa, no que ela representa. Você não pensa na pessoa, a Maria de fato. A imagem santificada afasta a pessoa real por trás dessa imagem santificada. E os meninos, eles viam as 5 irmãs da mesma forma, como se elas fossem 5 santas, na verdade, uma única santa. E a pessoa real, né, as 5 irmãs que tinham nome, sobrenome e uma história, elas estavam bem longe dessa imagem fantasiosa que os meninos criaram. E esse é o principal problema nessa história. As meninas não eram complexas. As pessoas só não tinham coragem de conversar com as meninas, de tentar entendê-las. Era muito mais divertido ficar teorizando sobre a morte da irmã mais nova do que sentar com uma das irmãs e perguntar: você tá bem? O principal problema nessa história é a falta de diálogos. No filme tem vários momentos de silêncio. Tem 2 personagens ali, claramente poderia ter um diálogo entre eles, mas eles ficam em silêncio, porque não há diálogo nesse filme. A Cecília, das 5 irmãs, era a mais excêntrica, ela ainda era uma criança, mas ela já tinha percebido que os seus pais não permitiriam que ela fosse ela mesma. A mãe era uma católica fervorosa e conservadora, então ela ficava o tempo todo podando as meninas. O pai, professor de matemática na escola das meninas, parecia ser mais sentimental, mas ele nunca foi capaz de expressar os seus próprios sentimentos e falar o que ele estava pensando. A verdade é que o livro, ele teoriza muito sobre o porquê das meninas terem tirado as próprias vidas, mas ele não dá uma resposta. Ele conta uma história e aí você precisa pensar por que isso aconteceu. A Cecília tentou tirar a própria vida, ela cortou, né, e entrou numa banheira, só que ela foi encontrada pelos pais ou por um rapaz que estava dentro do esgoto dela. Enfim, ela foi encontrada, foi salva, foi levada para o hospital e ela conversou com um psiquiatra que fez uma bateria de exames nela. O psiquiatra, ele disse que a Cecília, ela não tinha depressão, ela não era esquizofrênica, não tinha uma resposta simples, porque às vezes a gente quer uma resposta mais simples, né? Ela tirou a própria vida porque ela era depressiva. Só que a Cecília não era depressiva, ela simplesmente tirou a própria vida. A segunda tentativa aconteceu durante a festa da Cecília, porque o psiquiatra, ele disse que seria melhor para ela conversar com outras pessoas fora da família, então a mãe dela decidiu fazer uma festa. Rolou a festa, mas a Cecília, ela não parecia se importar muito, ela não parecia depressiva. Só que ela tava bem quieta. A única vez que ela falou durante a festa foi pra pedir pra ir embora, e o livro descreve a voz dela nesse momento como a voz de uma pessoa velha e cansada. Ela sobe as escadas, pula da janela e cai em cima de uma cerca. Levando em consideração todo o livro e todo o filme, eu teorizo algumas coisas sobre a morte da Cecília. A senhora Lisbon, a mãe, ela não conversava com as filhas ela não conversava sobre coisas importantes com as filhas. Então eu imagino que ela também não tenha conversado com a Cecília sobre a coisa mais importante da vida dela naquele momento, a própria morte. No livro, algumas pessoas são entrevistadas e entre essas pessoas estão os pais das meninas. E o senhor Lisbon, ele fala que a senhora Lisbon, ela não tinha acreditado no psiquiatra, ela era bem religiosa, então ela acreditava, sei lá no que ela acreditava. Levando isso em consideração, eu duvido muito que a senhora Lisbon tenha conversado com a Cecília sobre a morte, sobre a tristeza e a solidão que ela possivelmente sentia. Mais pra frente, no livro e no filme, as meninas reclamam dessa solidão, e eu acredito que a Cecília, sendo a irmã mais nova, ela meio que viu
o que o futuro esperava a ela. Ela era mais nova, ela via que as suas irmãs mais velhas eram solitárias e eram podadas pela mãe, então nas irmãs ela viu o seu próprio futuro como uma filha excêntrica que seria podada pela mãe, então ela se sentiu cansada e solitária, e às vezes a melhor escolha é fugir, só que na cabeça dela a melhor fuga era a morte. Afinal de contas, a morte é uma fuga permanente. A Cecília morre e a partir daí a vida das meninas se torna um grande circo. Teorias, especulações, alguns sentem pena, mas tudo isso de longe. Ninguém de fato tenta se aproximar da família. A única pessoa que tenta se aproximar duas vezes durante a história é o padre. Quando ele chegou na casa, o Sr. Lisbon, ele estava assistindo TV, ele estava claramente abalado, ele estava claramente triste, mas ele preferiu assistir um jogo de futebol do que conversar sobre os seus próprios sentimentos. Talvez ele tenha escolhido ficar em silêncio porque ele não sabia se expressar. Talvez ele estivesse acostumado com o silêncio. Talvez ele estivesse acostumado a ignorar a própria tristeza e a própria solidão, assim como as filhas e assim como a esposa. Talvez. E a mesma coisa acontece com a senhora Lisbon. Ela não fala nada com o padre. Na verdade, ela fica no quarto, triste, isolada, mas ela não se expressa de forma alguma. No decorrer do livro e do filme, nós vemos que a família não processa o luto. Eles internalizam aquela dor e, ao internalizar essa dor, eles começam a morrer de dentro para fora. Mas antes disso acontecer, nós temos o baile de primavera. A Lux é a irmã mais citada no livro e ela também aparece bastante no filme. E ela é cheia de personalidade, ela gosta de rock, ela gosta de roupas curtas, ela gosta de namorar, ela gosta de viver, ela gosta de fumar. Depois da Cecília, ela se torna a irmã mais excêntrica e, por consequência, a irmã mais podada. Ela é a única da família que tem coragem de viver, inclusive. Ela começa a sair com vários caras na escola e a teoria do narrador, que por consequência é a teoria dos meninos, é que esses encontros eram frutos de um desejo profundo da Lux de ser amada. Eu vejo de outra forma, mas já a gente chega lá. Nos é apresentado o personagem Trip, o galã da escola, e ele é descrito como o garoto mais apaixonante, descolado, que pega várias meninas e fuma maconha no estacionamento da escola. Esse cara descolado se apaixona pela Lux e tanto no livro quanto no filme ele fala que ela foi o seu primeiro amor verdadeiro, que poucas pessoas vivem esse tipo de amor e ele teve sorte de viver isso com ela. Mas tem um trecho no livro que explica perfeitamente o que era esse amor que o Trip sentia pela Lux. Eu não lembro exatamente o que tá escrito, mas é algo do tipo, o amor deles nunca tocou um dedo na realidade. Ou seja, o amor adolescente, ele é justamente mágico porque ele não precisa sobreviver ao mundo real. Ele se mantém no mundo das fantasias. Inclusive, ele estava chapadaço quando ele conheceu a Lux, quando ele se apaixonou pela Lux. Então, assim, é muito fácil você se apaixonar por uma pessoa loucamente quando você tá doidaço da cabeça. A Lux também fica interessada no Trip, mas ela sabe que a casa dela é uma prisão, a mãe dela jamais deixaria ela sair com o Trip, então ela esnoba ele. Isso deixa ele ainda mais apaixonado, ele insiste nessa paixão e ele consegue levá-la para o baile de primavera. E é nesse momento da história que nós vemos que o primeiro garoto que decidiu se aproximar das irmãs percebeu que elas não passavam de garotas normais e ficou decepcionado. Tipo assim, ele e outros garotos levam as meninas para o baile, eles se divertem, ele e a Lux se beijam, dançam, uma das meninas fala que ela tá se divertindo muito, enfim, uma noite normal no baile. Até que o Travis leva a Lux para o campo de futebol e eles fazem fuk-fuk.
No meio do ato, a Lux começa a chorar e ela fala que estragou tudo. O Trip não conta pro narrador o que aconteceu depois disso, mas ele conta que foi embora a pé, sozinho. Abro aspas. Naquela noite, eu voltei pra casa a pé. Nem quis saber como ela ia voltar. Simplesmente fui embora. É estranho, quer dizer, eu gostava dela, gostava mesmo, só que naquela hora fiquei com nojo. Fecho aspas. Nesse ponto do livro e do filme, nós vemos claramente que o desejo do Trip era puramente fantasioso, e no primeiro sinal de uma emoção verdadeira, ele fugiu. A Lux volta sozinha no meio da madrugada, e quando ela chega em casa, ela leva uma bronca da mãe, e depois disso, ela e as irmãs são trancadas dentro de casa. Elas são tiradas da escola, o pai é demitido, a mãe para de ir para a igreja, e a família inteira se tranca dentro daquela casa deprimente. O livro narra como que a casa começa a ser destruída de dentro para fora. O gramado começa a crescer, os jornais se acumulam na entrada, as janelas ficam empoeiradas, a casa começa a feder. A família para de ir no mercado e eles começam a comer comida enlatada. Eles começam a morrer lentamente. Tudo isso diante de todo mundo. Tem uma personagem X no livro que é uma senhora estrangeira que viveu numa época de guerra e, viu muitas mortes. Ela fala uma coisa muito interessante sobre a família. O que surpreendeu ela não foi a morte das meninas, e sim a insistência pela vida. Depois disso, a Lux começa a levar vários caras pro telhado da casa dela e começa a ter relação com esses caras. Quase todas as noites um cara diferente aparecia no telhado. Lembra que eu falei sobre o desejo profundo da Lux de ser amada? Eu não acho que ela queria ser amada, eu acho que ela queria simplesmente se sentir viva. Quando você cresce em um lar precário, triste e solitário, você precisa encontrar maneiras de continuar vivendo. Você pode criar cenários na sua cabeça e sonhar acordado, ou você pode ter relações com caras estranhos no telhado da sua casa. Depois de uma certa parte no livro, as meninas começam a se tornar uma coisa só. A Cecília e a Lux, elas eram as mais excêntricas, então elas se destacam de certa forma, só que depois de um tempo começa a virar uma coisa só, como se as meninas não tivessem uma individualidade, como se elas não fossem uma pessoa. Todas as tentativas da Lux de se tornar um indivíduo foram minadas pela mãe religiosa. Ela não podia usar roupas diferentes, ela não podia namorar, ela foi obrigada a queimar todos os seus discos de rock e, por fim, ela foi obrigada a ficar trancada com as irmãs. No final do livro e do filme, as meninas tentam se comunicar com os meninos que durante todo esse tempo estavam observando de longe, e eles ligam para elas e tocam uma música que fala sobre amor, sobre companheirismo, sobre estarem ali para ajudá-las. Elas respondem com uma música que fala sobre a solidão, e é neste momento que a gente entende que elas se sentem solitárias. Não era nenhum mistério, mas nesse momento fica claro que elas são extremamente solitárias. Apesar de estarem em 4, elas eram solitárias. Os meninos recebem uma carta ou um bilhete das meninas e elas chamam eles para uma viagem. Elas falam que elas querem viajar ou elas marcam um encontro. Eu me lembro muito bem agora, mas enfim, é só para explicar o contexto. Os meninos vão até a casa durante a noite e eles são recebidos pela Lux. Lá dentro, eles percebem que a situação é bem pior do que parece. Os ralos estão entupidos, a casa tá cheia de poeira, o fedor lá dentro é bem mais forte. Tem pratos e latas de comida espalhados pela casa, alguns móveis foram desmontados e usados como lenha. Parecia que a casa tinha sido assaltada. Eles falam pra Lux que o tanque do carro está cheio e eles vão levá-las pra onde elas quiserem. Em um certo momento, ela se aproxima de um dos meninos e ela começa a soltar o cinto da calça dele. Enquanto isso, eles escutam alguns barulhos pela casa. A Lux explica pra eles que as irmãs estavam fazendo as malas. Ela desiste e solta o cinto do menino. Ela fala que é melhor usar o carro da mãe dela porque ele é mais espaçoso. Ela diz para os meninos esperarem na sala, esperarem as meninas, na sala. Enquanto isso, ela ia esperar todo mundo na garagem.
dentro do carro. Os meninos ficam parados no escuro sem saber exatamente o que fazer e eles decidem descer no porão, que foi onde aconteceu a festa da Cecília. Quando eles chegaram lá, eles perceberam que a festa nunca foi desmontada. A mesa de comida estava cheia de moscas, a toalha da mesa cheia de cocô de rato, os balões murchos ainda estavam presos na parede, a festa da Cecília ainda estava lá, mas agora tudo estava podre e murcho. Essa cena ela é um tanto simbólica porque ela mostra como a família processou a morte da Cecília. Cada cômodo bagunçado naquela casa mostrava o estado mental de cada membro daquela família. E é engraçado que enquanto os meninos estão no porão esperando as meninas, eles começam a fantasiar. Tipo assim, o cenário é triste, é podre, é precário, mas mesmo assim eles começam a fantasiar como seria viajar com as meninas. E aí um dos meninos fala: nossa, se eu tivesse uma delas aqui nos meus braços, eu seria muito feliz. Dá vontade de agarrar esses meninos pelos ombros e falar: caras, acordem, elas precisam de ajuda, para de fantasiar. Olha para elas como seres humanos. E a principal prova de que aquelas meninas precisavam de ajuda era o corpo da Bonnie pendurado por uma corda atrás deles. Abro aspas. O mais provável é que a Bonnie tenha morrido enquanto estávamos parados na sala de estar sonhando com estradas. Mary colocou a cabeça dentro do forno logo em seguida ao ouvir a Bonnie chutar a mala que lhe servia de apoio. Estavam prontas a ajudar umas às outras se fosse necessário. Talvez Mary ainda estivesse respirando quando passamos por ela a caminho do porão e deixamos de enxergá-la no escuro por menos de meio metro, conforme medimos mais tarde. Therese, recheada de remédios para dormir, que engolira com gin, já estava praticamente morta quando entramos na casa. Lux foi a última a partir, 20 ou 30 minutos depois que saímos. Fecho aspas. Fechei aspas, mas abro de novo. Acabei de ver que tem mais coisa. Mas, no fim das contas, descobrimos que ela tinha desafivelado nossos cintos com a mera intenção de nos distrair para que ela e as irmãs pudessem morrer em paz. Fecho aspas. No fim das contas, fica claro que o único jeito que as meninas encontraram de fugir foi através da morte. A primeira a morrer foi a Cecília, ou seja, a primeira a fugir daquela situação foi a Cecília e as irmãs foram logo em seguida. No livro, a Mary, a que colocou a cabeça no forno, ela é salva, ela é levada para o hospital, ela sobrevive, ela é levada também para um psiquiatra, o mesmo psiquiatra que examinou a Cecília. Ela toma remédios e o psiquiatra diz que ela não tinha depressão. Ele disse que ela não tinha depressão? Não me lembro agora, mas ele não deu exatamente um diagnóstico. Não, ele não disse. Ele disse que, na verdade, ela parecia bem. Ela não teria um futuro promissor, porque, né, as irmãs dela tinham morrido. Mas ela não tinha depressão ou esquizofrenia, o que se esperava dela. Ele dá remédios pra ela, que deixa a serotonina dela alta, e ela volta pra casa. Passa-se um tempo, eu acho que 1 mês ou 2 meses, não lembro agora, mas uma família rica decide fazer uma festa com o tema asfixia. E as pessoas vão na festa e curtem a festa. Essa cena no filme, ela é no final do filme, e ela mostra como uma morte, uma tentativa contra a própria vida, pode ser facilmente esquecida. No fim, a sua perda, a sua solidão e a sua morte, elas não significam nada. As pessoas vão comentar, as pessoas vão criar teorias, as pessoas, de certa forma, vão sentir pena de você, mas, no geral, a sua vida não muda em nada na vida das outras pessoas. No dia seguinte, uma ambulância com as sirenes desligadas vão até a casa dos Lisbon. Eles entram na casa e encontram a Mary sem vida. Ela tomou vários soníferos. Acredito que sim, o livro fala que ela estava cheia de soníferos. Ela estava vestida de preto, ela estava muito maquiada e parecia que ela estava pronta para o seu próprio enterro. E esse foi o fim das irmãs. Tanto o filme quanto o livro, eles abordam as mortes não de forma exagerada.
eles mostram o que aconteceu. Na verdade, as mortes são citadas durante todo o livro e durante todo o filme. Tá no título do negócio, né? A obra, ela não busca culpados. Ela conta a história, ela fala sobre as meninas, ela fala sobre os pais, ela mostra a visão dos meninos, ela teoriza sobre algumas coisas, mas ela não busca heróis ou vilões. Ela conta uma história, ela te dá todas as informações e aí você precisa pensar: quem é o vilão dessa história? Tem um vilão nessa história? Quem são os culpados? A gente pode pensar logo de cara: foi a mãe, a culpa é da mãe, a culpa é da mãe religiosa, ela não deveria ter prendido as meninas dentro de casa. Mas o livro e o filme mostram pra gente que a resposta não é tão simples assim. Talvez a gente pense na mãe porque é a resposta mais fácil, e a gente gosta da resposta mais fácil. Não sei se é certo colocar todo o peso dessa morte nas costas de uma só pessoa. Tá, a mãe tem a sua parcela de culpa, mas todo mundo, o bairro inteiro, né? A cidade inteira eu não sei, mas o bairro inteiro viu a família morrer aos poucos e ninguém fez nada. Quando uma pessoa tira a própria vida, nós falhamos como sociedade. Não tem só um culpado. Todos nós somos os culpados, porque o que a gente poderia ter feito de diferente? O que acontece com a nossa sociedade que causa tamanho sofrimento em alguém para pensar em tirar a própria vida. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Eu já aviso que teremos análise de Garota Interrompida, estou lendo o livro, então aguardem, se acalmem, já sai. Eu acredito que esse foi o último vídeo dessa semana, porque eu tô muito cansada. Na verdade, não é nem pelo cansaço, é porque eu acho que eu não vou ter tempo de terminar o outro vídeo que eu já estava fazendo, porque eu tenho compromissos, né, enfim, e eu não vou conseguir terminar a tempo. Mas valeu o esforço, eu ainda quero mudar daqui, eu estou cansada, por isso que eu não tô tão animada assim. Mas semana que vem estaremos aí com mais vídeos, eu vou tentar fazer 3 vídeos por semana, eu vou aumentar a frequência de vídeos neste canal, porque é o meu trabalho, né? Eu preciso fazer isso. A todos que me acompanharam nessa semana, muito obrigada pelo engajamento de vocês. Vocês são incríveis. Vocês são muito gente boa, viu? Falar pra vocês. Vocês são gente boa demais, gente fina, cara. Vocês são da hora. Se cuida e nos vemos no próximo vídeo. Tchau.